Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Como todo mundo sabe, eu já falei algumas vezes aqui no canal, desde a segunda temporada, né, desde o hiato entre a segunda e a terceira temporada, que eu venho pedindo um episódio duplo de Rick and Morty. Obviamente não venho pedindo para Adult Swim, mas venho falando nos meus vídeos que eu gostaria muito de ter um episódio duplo, onde eles pudessem trabalhar um pouquinho mais o escopo da série, e eles finalmente fizeram isso, e eu devo admitir que o episódio superou todas as minhas expectativas. Então, vamos lá! E pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos até o final de 2021 e com certeza vocês podem me ajudar pra gente bater juntos essa meta. Então, entrando de cabeça, como eu falei, o episódio é duplo. O primeiro episódio chama Forgetting Sarah Marshall, que é inspirado no filme Forgetting Sarah Marshall, e o segundo episódio é Rick Moray Jack, que é inspirado no Samurai Jack. Enquanto o episódio 9 é extremamente competente, é um episódio muito bom de Rick and Morty, eu colocaria entre os melhores episódios da quinta temporada, é a segunda parte, né, é o episódio 10 que realmente rouba a cena. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, porque eles têm uma ligação, não é uma ligação tão forte assim, existe realmente um fim, né, entre o primeiro e o segundo episódio, mas com certeza os dois episódios são muito competentes e o segundo episódio é realmente destruidor. Eu sinceramente teria ficado bastante satisfeito se esse fosse o filme do Rick and Morty, se eles tivessem de repente feito um final mais elaborado ainda do que foi e de repente ter 1h20, 1h30 e eles poderiam inclusive ter lançado nos cinemas. Eu realmente adorei tanto a parte 1 quanto a parte 2, mas vamos falar um pouquinho mais específico do que acontece no episódio. Eu adorei, eu não preciso nem entrar muito em detalhes do porquê eu gostei, principalmente porque esse episódio mostrou a genialidade de Rick and Morty no seu auge, e quem tava falando, né, que o Rick tava nerfado na quarta e na quinta temporada, agora não pode falar mais isso, porque não só a gente descobre muitas coisas a respeito do Rick, como a gente vê também ele em ação. E só frisando desde já, são dois episódios extremamente focados no cânone, eles inclusive fazem piadas dentro do episódio, né, que eles avançam bastante o cânone nesse episódio duplo, então tá avisado, se vocês não querem spoilers, não tem nem como eu falar muito a respeito desses dois episódios sem dar spoilers, mas de qualquer forma, eu vou tentar evitar muitos detalhes, principalmente a respeito do final. Eu vou falar um pouquinho a respeito do que acontece, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, até porque é um final muito complexo. Então, começando o primeiro episódio, Forgetting Sarah Marshall, que claramente é o episódio dos dois se separando, como eu disse, a Adult Swim soltou sem querer uma música que já mostrava praticamente o final desse primeiro episódio. Como eu disse no vídeo que eu postei agora há pouco, não dava pra saber se a separação dos dois seria no final do primeiro episódio ou no final do segundo, e eu fiquei muito feliz que foi o final do primeiro episódio. Então a gente vê eles crescendo cada vez mais distantes um do outro no decorrer de várias temporadas, e finalmente a gente vê eles se separando de vez. E a separação acaba durando muito tempo. O Morty faz inclusive parecer que a separação durou muito mais tempo do que a realidade, mas eu vou explicar isso pra vocês daqui a pouco. Então a gente já tinha visto a abertura, a gente vê que o Rick troca o Morty por dois corvos, né? A gente tinha visto o Morty em aventuras solo, né? Ele tá saindo sozinho pra tentar remendar algumas coisas que o Rick fez, e o Rick acaba descobrindo, né, porque ele coloca Mountain Dew, né, que é uma bebida norte-americana, ele coloca dentro da arma de portais, e o Rick percebe, e os dois acabam se distanciando, e o Rick, né, de uma forma extremamente cômica, substitui o Morty por dois corvos. E esses dois corvos, apesar de aprenderem muita coisa no começo, eles não conseguem cumprir a função do Morty de forma satisfatória, e o Rick acaba despedindo os dois, né, acaba jogando os dois num planeta onde existem aves super desenvolvidas, e essas aves capturam o Rick e forçam o Rick a entender, né? Forçam o Rick a demonstrar empatia. Então a gente vê o Rick ficando completamente fissurado, né, nesses corvos. Ele inclusive fala em alguns momentos, pô, tudo de vocês tem que ter alguma coisa a ver com corvos quando o alarme toca. Então, realmente é uma sociedade bem interessante. Me lembrou inclusive um pouquinho o episódio das cobras, que é um dos melhores episódios da quarta temporada. Então foi uma surpresa bastante satisfatória. Mas inclusive esses pássaros já tinham saído na música que tinha sido lançada alguns dias atrás. Então essa é a narrativa principal do Rick. No primeiro episódio, enquanto a gente vê a narrativa principal do Morty, ele se junta ao Nick, né, porque os dois têm um portal, eles se chamam de Portal Boys, né, porque o Morty tem um portal na mão e o Nick tem um portal na perna, e o Nick conta uma história trágica, ele tá num hospital psiquiátrico, e eles acabam, né, se juntando pra, vamos dizer assim, pra se vingar do Rick,
Só que o Morty percebe que o Nick acaba passando dos limites. Como eu disse, eu não vou entrar em tantos detalhes assim a respeito do episódio, até para não dar tantos spoilers assim para vocês. E como sempre, eles fazem referências a muitos filmes, eles fazem referências à Hora do Rush, né, do Jack Chan com o Chris Tucker, eles fazem referências a Dark Crystal, que inclusive saiu na Netflix, né, se não me engano, 2 anos atrás, de uma série, Dark Crystal. O Rick faz uma comparação dos pássaros com Dark Crystal, então como sempre, tá recheado de grandes referências. E tem um momento bem engraçado no episódio, né, que tá o Morty e o Nick destruindo a garagem do Rick. E aí o Jerry abre a porta e fala, pô, o que vocês estão fazendo? O Jerry já tinha entendido toda a situação e fala, pô, eu tô dentro, vou quebrar a garagem do Rick também. Como sempre, né, o Jerry é um azarão, ele acaba se ferrando. E o Rick acaba se transformando naquele personagem lá do Bloodborne, praticamente, né? Eu vi muitas pessoas postando, muitas pessoas me mandaram, né, aquela comparação das imagens do Rick e dos 2 corvos caindo. Então o Rick vira extremamente badass, ele acaba tendo uma realização muito forte, né, de que os corvos mostraram pra ele. Então ele acaba ficando fissurado nessa cultura dos corvos, ele acaba entrando em guerra com as corujas, né? Mas antes disso, ele e o Morty se separam totalmente, né? Quase que um término de namoro ali entre os dois, porque o Rick fala, olha Morty, eu quero crescer junto com os corvos, eu quero entender melhor. Ele queria entender ele mesmo, né? Porque os corvos mostraram um aspecto dele que ele ainda não conhecia, esse aspecto um pouquinho mais empático. Então o Rick acaba indo junto com os corvos e a gente termina o episódio com os dois se separando de vez. E a gente retorna no episódio seguinte com o Rick completamente fissurado, né, como eu disse, em guerra com as corujas, em guerra com os espantalhos do mal ali. E o Rick dá uma explicação bem legal, né, por tudo aquilo. Ele fala que a relação dele com o Morty realmente é muito tóxica, que ele nunca considerou o Morty como um parceiro, ele sempre considerou o Morty como ninguém que acompanha ele nas viagens. Então foi muito legal a gente ver o Rick sendo mais introspectivo, né? A gente já tinha visto isso no final da 4ª temporada, com aquela coisa toda entre as duas Beths, então é muito legal a gente ver ele avançando cada vez mais como personagem e a gente vê que no final tudo isso tem uma motivação. E eu particularmente achei esse episódio tão bom que eu veria uma série somente sobre a guerra dos corvos e das corujas, porque o visual desse episódio é sensacional. Eu diria que é o episódio com a melhor animação até agora, principalmente quando o Rick tá com essa persona, né, de um cara meio que fantasiado de um corvo, cheio de tecnologia, extremamente cyberpunk, e a gente vê ele morando numa casa na árvore. Realmente eles arrebentaram a boca do balão com a animação nesse episódio, então eu queria parabenizar a equipe de Rick and Morty pelo excelente trabalho que eles fizeram. E, inclusive eles fizeram uma abertura nova pro 2º episódio, que é uma abertura em forma de anime, né, uma abertura bem animada. Então eu gostaria de saber se vocês entenderam a referência, a qual anime eles estão imitando a música, né, porque geralmente Rick and Morty, quando faz alguma coisa como essa, eles estão não copiando, né, mas eles estão homenageando algum anime que já existe. Eu não acompanho tanto assim os animes, então se vocês puderem me dar uma ajudinha, digam aqui nos comentários. E uma parte sensacional do episódio que eu achei que mudaria toda a narrativa dali em diante, a gente vê que o Rick ficou tanto tempo lutando pelos corvos contra as corujas, né, que a gente vê que o Morty envelheceu bastante. Ele fala que o Jerry morreu de câncer, ele fala que a Summer casou com um drogado, ele faz uma baita história, né, dramática ali, só que era tudo mentira. A gente descobre um pouquinho depois, quando o Rick volta pra casa, que o Morty tomou uma poção ali, né, ele tomou alguma coisa pra envelhecer. E o Rick tenta reverter isso indo pra Cidadela. A hora que ele fala Cidadela, quase que eu, né, soltei aqueles rojões, porque realmente todos os melhores episódios da série até agora, que inclusive o Stan Lee aparece na tela pra lembrar a gente do 9º episódio da 1ª temporada. Ele fala, vão lá e assistam o 9º episódio da 1ª temporada. E também o episódio da Cidadela, né, que é o episódio da 3ª temporada, chamado Rick Lantis Mix-Up. Então são os 2 melhores episódios, e a minha teoria que eu tenho falado faz tempo, eu falei, o Evil Morty não vai aparecer na 4ª temporada, porque ele só aparece em temporadas ímpares. Então ele apareceu na 1ª, ele apareceu na 3ª, e agora ele apareceu na 5ª. Então, spoiler pra vocês, se vocês não sabiam ainda, o Evil Morty aparece, obviamente, que um episódio girando em torno da Cidadela, ele é o presidente da Cidadela, então era somar 2 mais 2 que ele ia participar. E a Cidadela, né, tá toda reconstruída, o Rick leva o Morty pra lá pra tentar reverter de volta, né, pra tentar rejuvenescer o Morty. E ele vê que tá tudo diferente, ele vê que a Cidadela foi reconstruída, e ele vê que os Mortys ganharam uma posição, né, maior assim, vamos dizer, na Cidadela. Só que desde a primeira cena, se você olhar lá no fundo, você já reconhece o fascismo aí dessa sociedade, porque tem um Morty um pouquinho deficiente, não dá pra saber nem se é um Morty ou se é um experimento que acabou dando errado,
e eles já começam a bater nesse Morty. E os dois, né, o Rick e o Morty C-137, novamente eles chamam o Rick de C-137, ele é convidado ali, meio que obrigado a ir numa audiência com o Evil Morty pra comer, e ele não é chamado de Evil Morty, obviamente, né, não é chamado de Morty do mal, ele é chamado de Presidente Morty. E eles vão lá, o Morty tá sempre divertido, né, o Presidente Morty, assim como ele tava no episódio Rick Lantis Mix-Up. E ele começa batendo papo, ele começa falando, né, de forma extremamente calma. E o Rick até fala, não, ele é um político, todos os políticos são legais. E ele acaba revelando que o Rick criou a Cidadela. A gente ainda não sabe, né, a essa altura se ele criou diretamente ou indiretamente, mas a gente vai ver a história contada de forma bem mais detalhada um pouquinho mais pra frente no episódio. Como eu disse, em termos canônicos, eu já esperava que esse episódio duplo fosse ser realmente um caminhão de cânone, e foi exatamente isso que aconteceu. Se a gente considerar os dois episódios onde o Evil Morty tinha participado, esse episódio acaba deixando os dois bem pra trás. E ele acaba contando uma história que acaba até batendo com uma teoria que eu tinha feito da Diane Sentes, que apesar deles falarem que existem infinitas realidades, não existem infinitas realidades, existe uma curva finita, né, das realidades que eles podem acessar, e é isso que a gente vê que acontece. Inclusive foi o Rick que criou essa curva finita, né, inclusive foi o nosso Rick que criou tudo isso, e não só isso, ele criou uma forma de juntar tanto a Beth quanto o Jerry, né, eles criaram uma forma de gerar muitos Mortys, justamente para se aproveitar dos Mortys, né? Então, pelo menos pelo que eu entendi, o Evil Morty tem uma relação muito forte com o nosso Rick. Provavelmente ele foi um dos primeiros Mortys, ou pelo menos o primeiro Morty que o Rick criou de certa forma, porque a gente sabe que a Beth e a Diane morreram, porque a gente vê de novo aquela memória, só que como eu tinha falado na época, né, ele conseguiu modificar alguns aspectos da memória, mesmo que ele tenha falado que a memória foi completamente fabricada. A gente vê que tanto a Diane quanto a Beth morreram, né, e foram assassinadas por um Rick. E o Evil Morty, como muitas pessoas já suspeitavam, não era tão mal assim, ele não tinha um plano tão diabólico, ele era bem maquiavélico, vamos dizer assim. Ele tinha um objetivo relativamente nobre, apesar de ser um objetivo egoísta, se a gente for encarar, mas ele fez coisas realmente terríveis para conseguir atingir o seu objetivo, inclusive a destruição, né, da Cidadela, inclusive causando muitas mortes no decorrer desse episódio. E o objetivo dele é fugir dessa curva finita de realidades, onde ele não teria mais que enfrentar o Rick. A gente não vê o que acontece, né, com o Evil Morty, porque ele acaba realmente conseguindo completar o objetivo dele. E tem uma frase que é muito legal, que acaba concordando e discordando de todas as teorias do Evil Morty, é que todos os Mortys em algum momento se tornam o Evil Morty. Então a gente tem uma curva narrativa de todos os Mortys e todos eles em algum momento vão acabar se tornando o Evil Morty. Não é uma frase que faz tanto sentido assim, porque o Evil Morty se transforma no presidente da Cidadela, o Evil Morty comete atrocidades que não tem nem como todos os Mortys cometerem, porque um plano ia cruzar com o plano do outro, mas ele quis dizer, né, que em algum momento todo Morty vai passar dos limites e vai parar de aguentar o seu avô. E agora eles conseguiram mudar completamente o status quo de tudo, a gente nem sabe o que vai acontecer dali em diante, com certeza é o maior cliffhanger que já ficou em Rick and Morty, muito maior inclusive do que quando o Rick vai preso, né, no final da segunda temporada, e aí ele já consegue escapar no final da terceira. Agora realmente tudo vai mudar daqui pra frente, a não ser que voltarem a focar no Rick and Morty nas aventuras semanais. Com certeza eles vão ter as aventuras semanais, vai ter aquelas aventuras que não cruzam tanto com o cânone, mas com certeza o mundo de Rick and Morty mudou completamente no decorrer desse último episódio. Então tem cenas muito complexas, que várias imagens começam a aparecer, que explicam um pouquinho mais a vida do Rick, não tem nem como abordar aqui pra vocês, eu fiz algumas anotações enquanto eu assistia, mas não tem nem como anotar tudo isso, eu vou abordar em um vídeo separado, mas com certeza vocês todos vão gostar muito do episódio. Eu tava vendo algumas pessoas que estavam assistindo simultaneamente ali, falando que o episódio estava fraco, né, falando a respeito da parte 1, eu discordo plenamente, eu achei o episódio dos pássaros muito bom, mas o episódio seguinte realmente destrói, né? Eu não imagino nenhum fã de Rick and Morty falando que o episódio foi ruim. E a gente inclusive vê o Evil Morty colocando o seu clássico tapa-olho, então realmente o episódio entrega tudo que eles prometeram e muito mais, pelo menos na minha opinião. Então não vou ficar muito tempo aqui babando ovo pro episódio, porque inclusive o episódio é bem engraçado, tem muitas piadas, como sempre, né? O Rick and Morty consegue fazer o esqueleto de um episódio, que é muito legal, que é uma narrativa muito interessante, e depois eles conseguem bombardear
o episódio de piadas, eu nem sei como que eles encaixam tantas piadas legais no meio de uma narrativa que em vários momentos é bastante séria. Então, eu gostei do episódio, eu daria uma nota 10 para esse episódio duplo e eu colocaria o segundo episódio como o melhor episódio de Rick and Morty até hoje. Com certeza, eu colocaria ele na primeira posição, categoria S, qualquer classificação que você quer utilizar, né, nota A++, porque eu fiquei inclusive com arrepios aqui assistindo o episódio. Eu postei até no meu Twitter que eu tava mais ansioso do que eu nunca tive para assistir um episódio de uma série, e eles conseguiram não só corresponder, como superar e muito as minhas expectativas. Então desculpa se eu contei muitos detalhes do episódio, se eu resumi muito, né, o que aconteceu, mas realmente eu fiquei bastante animado. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, porque eu só fiz algumas palavras de anotações, porque não dá pra parar e ficar anotando muita coisa, mas se eu esqueci alguma coisa importante, digam aqui nos comentários que vocês me ajudam bastante. Então, pessoal, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do 9º e do 10º episódio dessa 5ª temporada de Rick and Morty. Vocês gostaram do episódio? Vocês não gostaram? Vocês acham que foi um episódio bom, que foi um episódio ruim? Vocês acham que o cânone avançou num sentido positivo? Ou vocês acham que a história se perdeu, né, como eu vi algumas pessoas falando antes desse episódio duplo? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.